durante um tempo, né? Eu eu tava, eu não estava expondo as minhas ideias, porque estava indo contra alguns argumentos que estava pautado em ideias mais antigas. E aí eu percebi, depois de um tempo, que as minhas ideias, as minhas percepções não podem ser confrontadas por ideias antigas, porque eu não estou falando a verdade absoluta. Enquanto algumas ideias antigas querem tratar sobre verdades absolutas. Então, um dos grandes processos em que eu tenho me vigiado bastante é o processo de não levar as coisas como se aquilo tivesse sendo direcionado diretamente a mim, diretamente aos meus argumentos, diretamente à forma como eu vivo a vida, porque não está. Entende? Qual é o nível de importância, né, que eu me coloco diante da sociedade? Por que tanta importância? Será que eu sou tão importante assim? E eu não estou colocando essa ideia de não merecimento, de que eu não sou importante, mas assim, porque eu acho que uma ideia, um pensamento está sendo direcionado diretamente e exclusivamente para mim. Entende que isso não faz sentido? E diante disso, eu estou expondo minhas ideias, mesmo com pensamentos contrários, porque a minha ideia não é para ser uma verdade absoluta. É só para dizer assim, olha, existe um humano que está percebendo umas nuances diferentes dentro desse processo. Então, se ele está percebendo essas nuances diferentes, eu já percebi algo diferente também. Então, possa ser que a gente, junto, consiga encontrar alguma ideia ou algo que consiga transcender. Porque tudo bem, eu posso usar o argumento de Buda e dizer assim, tudo é impermanente, tudo é passageiro. Tá, isso não me satisfaz. Mas se tudo é impermanente e é passageiro, você está querendo criar argumentos para a mente. Mas, assim, numa visão lógica, para Buda chegar até o momento dele dizer que tudo é impermanente, ele se questionou há um longo período de práticas, um longo período de observações, um longo período de processos internos. E assim, outro ponto, eu acredito que ele não queira que todo mundo siga à risca aquilo que ele fala. Ele deu uma ideia, ele deu a percepção, mas cada um precisa, dentro do seu próprio mundo interno, entender como cada processo funciona. Tá, beleza, tudo é impermanente, mas como é que eu percebo, Anderson, percebo que tudo é impermanente? Eu percebo que tudo é impermanente no momento em que eu estou presente diante de outras pessoas e desse momento que eu estou diante dessas pessoas, eu não consigo viver o presente e estou preso a processos passados. Então, se eu estou preso a processos passados e estou vivendo aqui no agora, nesse agora eu não vivo a realidade do presente, porque essa realidade do presente dentro de mim está ancorada a coisas do passado. E no momento em que eu entendo que esse passado não faz mais parte do presente, aí eu percebo que existe uma impermanência daquilo que eu crio na minha mente. Mas entende que eu entendo dessa forma o que é a impermanência? Assim. Eu não entendo a impermanência da mesma forma que Buda entendeu com aquela linguagem, daquele período, daquela época, naquele tempo, naquele chão, naquela pedra. Porque se eu entendo exatamente como Buda entende, então a ideia de individualidade ela não existe. E aí, mais uma vez, o budismo vai dizer, sim, ela não existe.
Beleza, mas para que eu entenda que esse eu não existe, eu preciso entender como esse eu funciona dentro dessa ideia de não existência, que é a impermanência. Então você entende que uma pessoa que está presa à lógica do social, à lógica da realidade, vinculada a processos e padronizações matemáticas específicas para viver a realidade, para chegar à ideia da impermanência e do nada, preciso tirar vários conceitos e ideias da mente. Então não é só eu dizer que tudo é impermanente. Eu preciso também, de forma individual, entender essa impermanência, até entender que eu faço parte de uma unidade. É muito fácil me pautar e dizer para você que isso é certo, porque anos atrás, milhões de anos atrás, uma pessoa disse isso é certo. Porque outras pessoas também disseram que isso é certo. E foi uma coisa que eu tinha decidido comigo mesmo. Eu não vou mais pegar livros para simplesmente entender como a outra pessoa entendeu a realidade. Não, eu vou entender a realidade através desse veículo que eu estou disponível no momento. Entende? Esse veículo aqui me dá tudo o que é necessário para entender a realidade em que eu estou inserido nesse momento. Tudo bem, a realidade é permanente, a realidade não existe. Beleza, mas nesse processo eu ainda preciso, por talvez não entendimento dessa impermanência e dessa não existência, ainda preciso entender essa questão biológica do próprio corpo. Então, partindo disso, eu não coloco mais livros diante da minha experiência. A minha experiência, ela está em primeiro lugar. O que é que eu tenho feito? Eu tenho usado a lógica existente dentro desse sistema para poder fazer com que as pessoas percebam, caso elas queiram, porque se você não quiser, beleza, você não é obrigado, né? Mas quem está buscando informações diferentes, quem está buscando entender processos diferentes, tipo, a minha ideia de usar isso é dizer, olha, dentro dessa lógica que nós estamos inseridos, que nós percebemos que desconstrói a ideia daquilo que nós somos e nos transforma em algo totalmente diferente, gerando uma desconexão daquilo que nós sentimos de forma interna, é esse processo que eu quero identificar. E se eu ficar usando coisas que já existem, eu não vou entender isso. Eu simplesmente vou repetir um processo já existente, que é basicamente o sistema que a gente já vive, porra. A gente vive dentro desse sistema. Esse sistema, ele é um processo repetitivo. Eu citei aqui o processo de Buda, mas a gente vai citar outros livros sagrados. Tipo, os livros sagrados, né, que se coloca como livros sagrados, eles foram, no caso, transformadas e escritas para que cada indivíduo pudesse entender que se uma pessoa conseguiu, outra também consegue. Se um ser humano consegue, todo mundo consegue, gente. Não adianta me esconder com uma base e dizer, olha, isso funciona assim. E ponto. Olha que lindo. Se fosse assim, ninguém ia questionar o cristianismo, ninguém ia questionar o budismo, ninguém ia questionar as várias religiões que existem nesse universo. É um ponto, pô. Tipo, há muito tempo eu vim expondo essa ideia no Instagram e depois de um tempo acabava retirando, porque eu ficava assim, porra, isso vai muito contra. Mas também vai muito contra quando alguém usa um argumento para definir os meus processos, entende? Tipo, não é uma coisa que é direta, mas o que já vem sendo construído dentro do social, entende? Então eu não estou dizendo que ninguém veio diretamente e disse para mim, mas tipo, o que o social determina todos os dias, através de práticas e orientações, é uma repetição gradual daquilo que se é.
Então eu nasci, nome, e depois do nome vem os contatos que são necessários, né? Então, nasci, nome, e aí durante esse processo eu vou me desenvolvendo, vou para a escola, dentro da escola eu começo a aprender as linguagens corporais, linguagens mentais, e também nesse mesmo período, junto com a família, consigo entender e pegar os traumas familiares, né, que é o processo. São cópias, natural, né? Somos programas, então é natural que haja uma cópia disso, né? Então, nesse processo você vai aprendendo de forma repetitiva como suprimir aquilo que está dentro de você. E eu não estou dizendo aqui sobre coisas ruins, sobre coisas ruins, que o mundo é mau. Não. Até porque, no final disso tudo, a percepção que eu escolho é a que define a minha realidade. Então, em nenhum momento eu vou parar na rua para te dizer que o que eu estou dizendo é melhor do que aquilo que você acha que é melhor para você. Nem um pouco. Nem um pouco. Acho que a gente pode usar tudo isso, toda essa tecnologia que a gente entende que é passageira, para entender como isso está acontecendo. Entende? Por que essa dúvida toda? Por que essas questões? Por que eu estou contra as imposições que esse sistema coloca como algo real, mas que para mim me incomoda tanto? Porque eu não consigo ver uma coisa verdadeira dentro dessa ideia. O que é que está me incomodando? Se eu paro para ler livros e buscar resposta sobre o que me incomoda em livros existentes, eu não vou entender o que está dentro de mim. Eu vou entender ou interpretar o que a outra pessoa está tentando dizer. Mas a minha busca, ela começa como? Entende? Ah, não, mas é porque anos atrás tal pessoa entendeu tudo o que entendemos hoje. Beleza. Se isso para você é suficiente, é isso que você vai buscar. E é isso que você vai validar. Entende? Mas tentar impor essas ideias não vai trazer essa união que supostamente buscamos o tempo todo, que é integrar essa unidade pessoal, integrar esses processos. Então, assim, eu particularmente tenho exposto as ideias, tenho colocado isso, entende? Porque é uma pesquisa pessoal. Eu coloquei isso como meta da minha vida. Tipo, a minha meta é ser cientista. Para eu ser cientista, o que é que eu preciso? Eu preciso de exercício, eu preciso estudar a linguagem para traduzir aquilo que eu entendo internamente. E é isso, pô. Entende? Não levar os processos externos como processos pessoais. Entende? Tipo assim, o que a outra pessoa fala não é sobre mim. É a percepção dela da realidade voltadas a pensamentos e emoções que dão base da existência dela até aquele momento. Então, quando eu falo isso, é sobre mim, não é sobre o outro. Entende? Mas é uma caminhada. E não há essa verdade absoluta que estão dizendo por aí. A ideia dos meus vídeos é essa. Mas entenda, a sua percepção é formada sobre aquilo que você quer acreditar. Então, se você quer acreditar na verdade absoluta, tá tudo bem. Caso contrário, busque a si mesmo, sem pré-ideias definidas do que dizem o que é certo.